Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro de unguento. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Muito obrigado pelo teu amor e misericórdia conosco. Agora nós queremos te pedir, Espírito Santo da aliança, fala conosco, continua a falar conosco. Senhor, precisamos ter uma mente transformada, e é a tua palavra quem faz esse processo da transformação. Precisamos ter uma vida alinhada com a tua vontade, Senhor. Mas se o teu Espírito não for o Espírito da nossa mente, Senhor, essa transformação não pode acontecer. Então te clamamos nesta manhã, fala conosco, Senhor. Meu Senhor, eu ofereço a minha vida ao Senhor e declaro, Senhor, diante dos homens e diante do mundo espiritual, que eu nada sei, eu nada sou, mas eu me coloco nessa manhã na dependência do Senhor, e eu te peço, Senhor, faça segundo a tua vontade, e por favor, Jesus, nos ajude, porque somos pobres de espírito e carecemos do Senhor nesta manhã. Desde já, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós já desfazemos todo o intento das trevas, toda a perturbação da nossa mente, todo o peso, todo o cansaço, todo o desligamento. Bata em retirada deste lugar agora pelo Espírito que se move no meio das trevas. Este não é o seu lugar. E que os anjos ministradores, daqueles que hão de herdar a salvação, estejam aqui neste ambiente, trabalhando para a glória do Deus Altíssimo. No nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Irmãos, eu serei breve, mas muito objetivo naquilo que o Senhor, Ele quer falar nessa manhã para nós. Se você parar para prestar atenção, no capítulo 11 de João, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Quando você vai olhar para o capítulo 12, prestar um pouco mais de atenção, você vai ver que o capítulo 12 fala de como a igreja se move. A vida e o serviço dessa família de Lázaro, Marta e Maria reflete na realidade o serviço da igreja e como a igreja precisa se movimentar. Aí você pode perguntar, por que é nessa ordem de acontecimentos? Primeiro Lázaro é ressuscitado e depois João ele fala a respeito desse jantar, desse encontro em família. É porque a igreja, ela nasce da ressurreição de Jesus. Primeiro, Jesus morre e ressuscita para que a igreja possa existir. Sem que Jesus fosse o grão de trigo que caiu na terra e morreu, ele jamais poderia gerar vida para cada um de nós. Na verdade, a morte de Jesus, ela é representada lá no Éden. Quando Adão ele entra naquele sono profundo e do lado de Adão, da costela de Adão, nasce a noiva, Eva, a esposa. Da mesma forma, o nosso Jesus morre e quando o soldado vai lá e fere o seu lado, sai sangue e sai água. E daí é que a mulher nasce, a noiva nasce. Porque depois que Jesus ressuscita, a igreja surge. Então a vida da igreja só pode existir porque houve morte e ressurreição. Só que quando recebemos a vida de Deus por meio de Cristo, é para seguirmos em uma direção, é para seguirmos em um propósito. E por vezes nós temos percebido que a igreja se perdeu no papel dela. A igreja se perdeu e ela
busca de uma satisfação pessoal. As pessoas vão para as reuniões em busca de uma bênção. As pessoas vão para as reuniões e não entendem que esse lugar é lugar de edificar. Esse lugar é lugar de servir. Esse lugar é lugar de testemunhar. Esse lugar é o lugar onde Deus libera a sua vida. Porque abençoado você já é. Desde o momento que a vida de Deus foi infundida dentro de você por meio de Cristo. A questão é que nós por vezes não sabemos qual é a nossa posição. E nós não sabemos e nos perdemos por não sabermos qual é a nossa função, a nossa utilidade no corpo de Cristo. Aí agora, João vem falar no capítulo 12. Ele descreve que Jesus, antes de morrer, Lázaro já tinha ressuscitado. Aí agora, Jesus está se preparando para morrer, para gerar vida. A vida da igreja. E aí diz que Jesus, ele vai para Betânia. E quando ele chega em Betânia, ele se reúne com Lázaro e com a sua família, as suas irmãs. Só que tem um detalhe. Para Jesus se reunir aqui, nessa casa, né, com essa família, ele primeiro teve que romper com a religião. Jesus rompe com a religião. Enquanto os sacerdotes judeus estavam se preparando para a Páscoa, para ministrar a Páscoa, para sacrificar no templo, Jesus estava em uma casa. Enquanto todos estavam se preparando, eu imagino Jerusalém movimentadíssima. Eu imagino muitos peregrinos, todos se movimentando para celebrar a Páscoa religiosa. Eu imagino tudo sendo montado, mas Jesus não estava lá. Porque Jesus só fica onde tem vida. E a vida já tinha se retirado do templo. A vida já tinha saído da formalidade. Porque não adianta buscarmos formalidade sem vida. Não adianta termos uma aparência sem a essência da vida. Jesus, ele sai de cena. Porque quando os homens querem procurar mais aparência do que a realidade de Deus, Jesus se retira do ambiente e só fica uma aparência exterior. Mas no fundo, são sepulcros caiados. Tem uma beleza exterior, mas tem uma podridão interior. Aí você pode dizer, minha irmã, que palavra forte. Irmãos, no meio dos sacerdotes, não fluía vida, fluía morte. E é terrível a gente ouvir certas coisas, porque essa é uma realidade presente, de muita aparência, mas sem vida. E você observa essas coisas por meio do comportamento da fala das pessoas. Vá para João 11:53, para você ver que eu não estou falando bobagem. João 11:53, o que diz? Vamos lá? Desde aquele dia, pois, consultaram-se para o matar. Os líderes religiosos estavam se preparando. Como funciona o negócio? Eles estavam se preparando para a Páscoa. Deveria ser um tempo de busca, de santidade, de arrependimento, de comunhão. Porém, o texto diz que esses líderes religiosos estavam tramando para matarem Jesus. E a religião tem esse papel. Eles têm aparência de santidade. Eles têm um discurso de santidade. Porém, as suas ações são ações que geram a morte. E eles não suportam encontrar alguém que tem vida, alguém que expressa vida. Então, meu irmão, não fique preocupado com as calúnias, não fique preocupado com as perseguições, não fique preocupado em ser rejeitado. Busque a vida de Deus em Cristo.
somente da formalidade. E porque a religião olha para você e enxerga em você aquilo que eles não têm, eles vão começar a te perseguir para tentar matar a vida que está dentro de você. E qual é a receita? Buscar o Espírito de Deus, buscar a vida de Deus, buscar ter comunhão com o Senhor, porque Ele é aquele que te fortifica, é Ele aquele que te dá paz, já foi falado aqui. E que quem tem a vida de Deus não está preocupado em que alguém lá fora fale bem ao seu respeito. Você tem que se preocupar o que o Senhor diz ao seu respeito. Jesus não estava preocupado com isso. E deixa eu lhe dizer, fica tranquilo, porque a vida que está em você está guardada em Deus. Enquanto eles estavam preparando a Páscoa, era momento, já que eram tão religiosos, era momento de comunhão. E aí, no momento de uma celebração tão importante para os judeus, os líderes estão tentando matar aquele que carregava a vida. E você acha que com você vai ser diferente? Oh, meu irmão, não se engane. Cinge os lombos e se prepara, porque este é o tempo daqueles que estão buscando viver a realidade do reino serem perseguidos nessa terra. Agora vamos para João 12, versículo 10. Eles queriam matar quem primeiro? Matar? Matar Jesus. E agora, João 12, versículo 10. Eu acho tão interessante. João 12, versículo 10, o que é que diz, irmãos? E os principais sacerdotes tomaram a deliberação para matar também a Lázaro. Eles queriam matar a fonte de vida. Eles queriam matar aquele que carregava a vida. Como eles não conseguiram matar Jesus, eles agora estão tramando para matar o testemunho de Cristo na terra. Quando eles tentarem contra a sua vida espiritual, para lhe matar espiritualmente, para lhe enterrar, quando eles não conseguirem, eles agora vão tentar acabar com o seu testemunho. Porque Lázaro é um testemunho vivo da obra de Cristo. Lázaro era um testemunho vivo que a morte não teria mais poder sobre as nossas vidas. Lázaro era um testemunho do Deus que cura, do Deus que sara, do Deus que ressuscita, do Deus que transforma. Você é o testemunho vivo da grandeza, da bondade, do amor e do favor de Deus. Quando eles não conseguirem contra nós, eles tentarão acabar com o testemunho que nós temos. Mas fica tranquilo, porque Deus permanece no controle. Ele é o nosso juiz. É Ele que nos guarda. Você tem que estar preocupada com o Senhor e não com o que estão tentando contra a sua vida. A religião quer paralisar a obra de Jesus e matar a vida da igreja. O nosso Senhor, Ele é vida. E a vida é expressa por vidas transformadas. Irmãos, onde há vida há transformação. Onde há vida há alinhamento. Onde há vida há submissão à palavra. Não é sobre o que eu prego, mas é sobre o que eu vivo. Muita gente preocupada em pregar, em falar, mas o Senhor está esperando de nós é que vivamos essa realidade. Você pode pregar no silêncio, só com sua vida de testemunho. Lázaro não precisou, irmãos, subir nos montes. Nem o texto bíblico fala a respeito disso. A vida de Lázaro já era um verdadeiro testemunho de que a vida habitava nele e de que o milagre tinha sido realizado. A religião rejeita o Senhor e por isso ele vai para Betânia. Ele vai para Betânia porque em Betânia ele é honrado. Ele vai para Betânia
Porque naquele lugar, naquela casa, ele poderia estar satisfeito. Será que o Senhor tem tido satisfação em nós? Será que o Senhor pode encontrar descanso no nosso meio? Interessante que Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora, até essa hora. O meu Pai trabalha. Só que quando você vai olhar para Gênesis, na verdade o Pai não queria trabalhar. O Pai já tinha acabado a obra. E porque ele estava satisfeito, ele descansou. Sabe por que o Pai trabalha até agora? Porque ele ainda não está satisfeito. A obra dele está pronta, mas e a minha e a sua? Ele precisa trabalhar para acordar os filhos. Ele precisa trabalhar para despertar os filhos. Ele precisa trabalhar até agora, porque os filhos só dão trabalho. Porque a ideia de Deus é o descanso com ele e com os seus filhos. Quando ele termina a sua obra, quando ele conclui a obra da criação, ele forma o homem e ele diz ao homem: é para desfrutar, é para descansar. O sábado era para ser eterno, era para ser um descanso eterno de comunhão entre Deus e o homem. Mas porque o homem caiu, porque o homem saiu do propósito, agora Deus tem que trabalhar até essa noite. E ele só descansará quando a nova Jerusalém descer. Lá ele terá comunhão com seus filhos. Lá ele viverá eternamente com o seu povo. Mas o que nós temos feito enquanto igreja? Qual é o nosso posicionamento enquanto servos do Senhor? Vá para Colossenses 2:13. O que é que diz ali? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Presta atenção. Todos nós estávamos mortos. Mortos não se movem. Mortos ficam estáticos. Mortos não produzem. Mortos não fazem nada. Ele nos encontrou como Lázaro em uma condição de morte. Só que ele veio até nós e nos deu vida. E essa vida que ele entregou para nós tem um propósito. Essa vida que ele impartiu dentro de cada um de nós era para que cumpríssemos um propósito aqui na terra. E o maior propósito é a edificação da sua casa, porque ele precisa retornar. Então a casa precisa estar ajustada. Precisamos entender que fomos chamados para servir. Não fomos chamados como espectadores. Olhe para o seu irmão nessa manhã e diga: meu irmão, o que você tem feito na casa do Senhor? Você é um espectador? Ou você é aquele que entra, senta, come e vai embora? Quem é você na casa de Deus? Porque Jesus entrou em uma casa. E casa representa a igreja. A casa do Deus vivo é a igreja de Deus. Só que quando Jesus entra na casa, ele observa a movimentação da casa. Quando ele entrou nesta casa, onde estava Lázaro, Maria e Marta, todos estavam fazendo alguma coisa. Todas aquelas pessoas estavam representando o nosso serviço na casa de Deus. Nenhum deles era espectador na casa, mas todos eles estavam contribuindo para a satisfação do Senhor. Você quer que o Senhor fique satisfeito com você? Entre na dimensão daquilo que Ele tem para a sua vida. Cumpra o propósito que Ele determinou para a sua vida. Se mova na casa de Deus. E olha que eu já vou lhe dizer, nem todos se movem do mesmo jeito, mas todos precisam se mover.
Porque nem todos são iguais, somos diferentes. Não foi isso que o pastor falou ontem? Somos pessoas diferentes. E isso também se aplica na casa de Deus. Nos movemos de forma diferente, mas temos que nos mover. Temos que dizer para que foi que nós recebemos vida. Essa vida tem um propósito, essa vida tem uma finalidade. E não é sermos consumidores da casa de Deus. Não é sermos espectadores da casa de Deus. Vamos para o versículo 2 de João 12. O que é que diz? Vamos ler? Vamos lá? João 12, versículo 2. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam na mesa. Observe que em Betânia o quadro está completo. A Bíblia diz que eles fazem uma ceia. E ceia é comida, é lugar de alimento, é lugar de nutrição. Eles servem uma mesa, uma ceia. Isso fala de comunhão. A primeira coisa que a casa de Deus, na casa de Deus, precisa ter é comida e comunhão. A casa do Senhor é uma casa de provisão de alimento. Casa que não tem provisão tem inanição. Casa que não tem provisão de alimento, as pessoas ficam doentes e morrem. E ao invés de ser um ajuntamento de vivos, vira um ajuntamento de mortos. Então, a primeira coisa que eu posso ver nesse texto é que ele é convidado para uma mesa, para a comunhão, para a comida, para comer, para a nutrição. Eu sei que o negócio está estreito. E que agora é muito mais tempo para todas as outras coisas. O tempo mínimo é o tempo da palavra. Mas entenda, a palavra é Cristo. É o verbo encarnado que está entre nós. E se a palavra é alimento, se eu chegasse aqui hoje e só tivesse palavra, a gente não cantasse, a gente só pregasse, só ficasse aqui falando da palavra, o culto estava perfeito. Por quê? Porque Jesus é chamado para a comunhão. Ó, presta atenção. Aqui, né, nesse texto aqui, não tinha nem música, só tinha comida. Então, numa casa que tem comida, ela tem tudo. Numa casa, a igreja que tem palavra, ela tem tudo, porque a palavra é Cristo. E se tem Cristo, não está faltando mais nada. Não invente mais nada. Não queira enfeitar o que já está completo. Se a palavra é Cristo, é o verbo encarnado que está entre nós, e tem palavra, tem comida, tem Cristo. E se tem Cristo, estamos satisfeitos. E nada precisa mais ser acrescentado. Só que a gente acrescenta muitas coisas, porque no lugar onde falta vida e suprimento de vida, vocês já viram aquela história que vai numa casa e aí a pessoa vai fazer a comida, né? Faz a comida, só que ela não tá esperando aquela quantidade de visitas. Chega aquelas visitas surpresas. E aí o que é que faz? Bora inventar alguma coisa aqui, porque assim, na hora da comida, como é pouca, a comida é pouca, e não vai dar para encher a barriga, então a gente vai botar o quê? Petisco. Isso é sombra e figura. Vai botando petisco aí para encher a barriga do povo, porque não tem comida suficiente para alimentar o povo. Então a gente inventa uma série de coisas para complementar o horário do culto, porque não tem palavra. E se não tem palavra, não tem Cristo. E se não tem Cristo, não tem vida. E se não tem vida, não tem transformação, não tem alinhamento. Precisamos despertar. A primeira coisa, e a mais importante, e a primeira coisa citada, é a palavra, é a comida, é a mesa. O problema é que impregnaram tantas distrações nas nossas mentes que a gente se perdeu no foco. E a gente tem aceitado o petisco no lugar do alimento principal. Mas eu gosto de comida forte.
Eu gosto como o povo diz aí, substância. Aquilo que alimenta, que nutre, que nos deixa de pé. Porque quando você sai daqui, petisco não vai te sustentar lá fora. Você vem no domingo, mas na segunda-feira você precisa de força. Você precisa de renovo. Porque o que está te aguardando lá fora não é coisa boa, não. O mundo não brinca conosco, as trevas não brincam conosco. O desejo do inimigo é nos matar e matar o testemunho de Deus nas nossas vidas. Mas como vamos suportar as coisas aí fora se não estivermos nutridos e se não formos nutridos na casa de Deus e se a casa não fizer o papel dela? Meu Deus, nos desperta, Senhor. Nem todos vão conseguir perceber o que Deus está fazendo. Observe. A Bíblia diz no versículo 2: fizeram, pois, ali uma ceia. E Marta, coitada, Marta pobre. O povo fala de Marta. O povo acaba com a pobre da Marta. Mas deixa eu te dizer, as Martas são necessárias na casa de Deus. Ei, nem todos são Maria. E você precisa respeitar, considerar e honrar as Martas na casa de Deus. Porque Deus colocou cada um com uma função. E todos precisam, é como uma orquestra. Precisa haver uma harmonia entre nós. Não existe um maior, um menor, um melhor, um pior na casa de Deus. Não, todos são úteis para o bom andamento da casa de Deus. Olha o que a Bíblia diz. E Marta servia. Se Marta não estivesse para servir, quem iria servir? Marta é aquela que serve, é aquela que é objetiva. Está precisando disso? Vamos aqui fazer, vamos aqui organizar, vamos aqui. Sabe, irmãos? As Martas servem os servos, os conservos. As Martas são práticas, são ágeis. Elas olham aquilo que precisa ser feito e ela não espera ninguém para fazer. Ela corre, vai e faz. A casa de Deus. Precisamos das Martas, daquelas que são ágeis, daquelas que entendem que a igreja precisa ser servida. Nem todos são como Maria, tão espirituais. Martas são práticas, dinâmicas, essenciais na casa de Deus. Enquanto Marta servia, vamos lá? Enquanto Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa. O que Lázaro estava fazendo? Se Marta estava servindo, Lázaro, vamos trazer para a vida da igreja. Marta, ela estava servindo o quê? Comida. Não é isso? Não era uma ceia? Então, ela estava servindo a comida. Então, vamos dizer que Marta é aquela que estava pregando. Ela estava na igreja, ela dá a saudação, ela prega, ela organiza, ela faz. Só que Lázaro estava sentado na mesa com Jesus. Agora vamos lá. Lázaro não estava fazendo nada. Cada um no seu quadrado. Tem que ter um para servir. Na casa de Deus tem que ter gente para servir. Mas a casa de Deus também precisa de Lázaro. Irmãos, vamos despertar. Marta é tipo e figura daquela que serve na casa de Deus. A casa de Deus precisa de pessoas que estejam dispostas para servir. Senão a casa não funciona. Só que na casa de Deus não só habita Marta, habita também Lázaro. Lázaro é aquele que testemunha. Qual era a conversa da mesa, irmãos? O homem tinha acabado de ser ressuscitado. Tu acha que o homem estava fazendo o quê? Jogando conversa fora na mesa? Certamente Lázaro estava conversando com Jesus e com todos aqueles que estavam ao
e dizendo: olha, eu morri, mas eu ressuscitei. Grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. A igreja precisa de pessoas que testemunhem. A igreja precisa de pessoas que cheguem aqui na frente e digam tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Ei, meu irmão, abre esta boca e começa a testemunhar, porque falta de testemunho também é gratidão contra o Senhor. Você não vai me dizer que Deus nunca fez nada por você. Você quer dizer a mim que o Senhor te chamou e que nada Ele fez até hoje por sua vida? Sabe por que muitas coisas não acontecem conosco? Porque falta testemunho. A igreja precisa ouvir, as pessoas precisam ouvir. Sabe por que queriam matar a Lázaro? Porque Lázaro era aquele que testemunhava, irmãos. Ele era aquele que falava aos quatro cantos e dizia: eu morri, mas Ele me ressuscitou. Lázaro era alguém que estava incomodando com o seu testemunho. Você quer incomodar o inferno? Comece a testemunhar. Comece a falar que o seu Deus é Deus de vida, que o seu Deus é Deus de restauração, que o seu Deus é Deus de grandes coisas. Pare a murmuração e comece a testemunhar. Pare de reclamar por aquilo que você não tem e comece a agradecer por aquilo que Ele já fez na sua vida. Enquanto um serve, o outro testemunha, e essa é a vida normal da igreja. Salmo 105, versículo 1 e 2. Eu não tenho vergonha de dizer como eu estive e o que Ele fez. Às vezes nós temos vergonha, não testemunhamos, porque temos vergonha de dizer que um dia nós estivemos numa condição de morte espiritual, familiar, financeira. Eu não tenho vergonha de dizer que o Senhor fez na minha vida. Eu não tenho vergonha, porque para dizer o que Ele fez agora, você tem que dizer como estava a sua vida anterior. E às vezes o orgulho no nosso coração não nos permite dizer quem éramos nós no passado, mortos. Meu Deus, eu nunca tive vergonha. Eu tomar um banho de piscina, mas eu morei em casa de taipa. Passei necessidade. Graças a Deus hoje não me falta comida, mas já faltou. E qual é o problema disso? Qual é o problema? Se orgulho, irmãos. Quem é orgulhoso não consegue testemunhar. Abra a boca, porque Deus quer fazer. Não tenha vergonha do seu passado. Não tenha vergonha da sujeira que você esteve. Fale e diga o que Ele tem feito na sua vida. Éramos pobres, miseráveis, pecadores, mas o Senhor nos resgatou e nos deu vida. Glória a Deus. O Senhor está esperando você dizer assim: olha, irmãos, você está vendo esse homem aqui, essa mulher aqui? Eu já fui assim, 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 já passei por isso e isso, mas olha para aquilo que Deus fez, a transformação que o Senhor fez na minha vida. O problema é que a gente quer jogar o nosso passado debaixo do tapete e colocar uma posição, um enfeite, uma mentira, um engodo na nossa frente. Não, irmãos, você não chegou aqui pronto. Você não chegou pronto diante do Senhor. Paulo disse que nós estávamos mortos. E se está morto, está podre. E se está morto, está fedendo, irmãos. E se está morto, está bichado. Reconheça o que Deus fez na sua vida. Que Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais. Irmãos, a condição de morto. Deixa uma pessoa morta. Eu vou dar só 24 horas. Eu não vou puxar muito. Para tu ver como é que fica. Sobre figura. Éramos nós. Cheirávamos mal. Estávamos embriagados de bichos. Eita, rabando rimanás.
escondendo a gente por dentro. Vamos parar de mimimi. Aqui não cabe essas coisas. Reconheça quem você é e deixe que Ele está fazendo o processo de transformação. Deus tem muito para fazer, irmãos. A obra não parou, a obra continua. É dia após dia. Mas Ele está esperando ouvir de você o reconhecimento do que Ele fez. Para Ele fazer mais um. Vamos lá? Salmo 105, versículo 1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei o quê? Conhecidas as suas obras entre os povos. Ei, o salmista está te convidando a ser como Lázaro, a testemunhar os feitos do Senhor. Salmo 66, versículo 16, está vendo que a gente foi chamado para testemunhar? Salmo 66, 16, vamos lá? Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito. O salmista diz assim: vem cá, chega para cá que hoje eu vou fazer um culto. Mas o culto hoje é para dizer o que Ele tem feito por mim. O culto hoje é para testemunhar a sua grandeza. Meu Deus. Josué 24, 17. A falta de testemunho para quem tem recebido a bênção é sinônimo de ingratidão. Josué 24, 17, o que é que Josué diz? Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir. Ei! Quem tem te abençoado? Quem tem feito na sua vida? Quem tem te feito prosperar? É o seu braço de carne? É o seu trabalho? Você compra as coisas porque você tem dinheiro? Ele disse: Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito. No Egito eles eram o quê? Escravos. Então ele está dizendo: olha, eu era escravo, nós éramos escravizados. Mas agora, o Senhor foi aquele que nos tirou da condição de escravidão e nos fez subir da casa da servidão. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Josué engrandece ao Senhor. Josué declara as maravilhas. Ei, aquele povo estava sendo posto em uma terra que manava leite e mel. Era uma terra de prosperidade. Era a glória de Israel que iria resplandecer em Canaã. Só que em nenhum momento Josué esqueceu do seu passado. Não esqueça do seu passado. Não esqueça do que o Senhor fez por você. Declare todos os dias e seja você um testemunho vivo do que o Senhor tem feito na sua vida. Lázaro estava correndo risco de morrer porque ele testemunhava a respeito do que Jesus fazia. Marcos 5, versículo 19. Viva uma vida que reflita a glória de Deus e seja você o testemunho vivo da transformação que o Senhor fez na sua vida. Marcos 5, 19, vamos lá? Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anunciai-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Jesus nos ensina a testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito em nós. Irmãos, o serviço de Marta não atrai multidões. Marta é aquela que foi colocada na casa para servir os seus irmãos, para alimentar os seus irmãos. Só que esse tipo de serviço não atrai multidão.
Aí o que o Senhor faz? Ele pega e posiciona outros para testemunhar, porque testemunho atrai multidões. A Bíblia diz que muitas pessoas receberam Jesus e creram em Jesus por causa do milagre que Jesus tinha feito na vida de Lázaro. Então, na vida da igreja, você tem pessoas que vai servir, vai ficar aqui nos bastidores, mas que não vai conseguir atrair muitas multidões. Aí o Senhor levanta outra pessoa e diz assim: vou eu fazer na sua vida, porque eu quero. Agora imagine que frustrante, né? Deus trabalha na vida de cada um de uma forma. E olha como estamos distantes do propósito de Deus. Todo mundo acha que tem que ser marca. Todo mundo quer ser marca. Quando se trata de servir, de pregar, de alimentar. Aí tem uma época que todo mundo encasqueta que quer ser Maria. É forte. E aí Deus está dizendo: cadê os Lázaros? Aonde estão? Porque as multidões precisam ouvir e ver o testemunho da sua vida. Só que o problema é o seguinte: por vezes Lázaro prega em forma de silêncio, só com a sua própria vida. A vida de Lázaro já é um testemunho. E aí que é o problema. Será que a nossa vida tem sido um testemunho diante de Deus e diante dos homens? Eis a questão. Mas eu vou lhe dizer: o Senhor, Ele não despreza os Lázaros. E se Deus fez na sua vida, é porque o desejo de Deus é que você testemunhe. Então não saia do propósito. Não queira ser Marta quando Ele te chamou para ser Lázaro. E não queira ser Lázaro quando Ele te chamou para ser Marta. Se coloque na sua posição. Pergunte ao Espírito de Deus como Ele quer que você se mova. E Ele vai te abençoar. E o nome dEle será glorificado. Aleluia. E Maria? Vamos voltar? João 12. Vamos lá. Versículo 3. Vamos lá. Então Maria, tomando de um unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Eita Deus! Jesus! Irmãos, temos Marta para servir, Lázaro para testemunhar, e Maria para encher a casa com a expressão da sua vida. Porque ela rompeu, ela quebrou o vaso e derramou um cheiro, nardo, perfume puro, e conseguiu perfumar todo o ambiente. Somente Marias conseguem mudar o cheiro do ambiente. Sabe por quê? Porque as Marias são aquelas que entregam tudo para o Senhor. As Marias não estão preocupadas em se poupar, em poupar a sua vida e nada que elas tenham. Elas não estão preocupadas com o preço, elas não estão preocupadas com o tempo. O que elas querem é servir, o que elas querem é se entregar, o que elas querem é se doar. Ela não está preocupada com o que vão falar a respeito dela. Ela se quebra toda em favor dele. Meu Deus! E quando na casa de Deus nós encontramos pessoas assim, dispostas a amar, dispostas a perfumar com o melhor que elas têm, irmão, toda a casa é envolvida com a glória de Deus. Quem é você na casa de Deus? Você é Marta? Você é Lázaro? Ou você é Maria? Não importa quem você seja, o importante é que você entenda qual é a sua identidade e cumpra o propósito de Deus. Maria representa aquelas que amam o Senhor incondicionalmente, aquelas que oferecem tudo, e tudo que tem entregue para eles. E deixa eu lhe dizer, não há nada mais importante do que você entregar a própria vida. Maria, daqueles que se esvaziam por amor a Jesus, que entregam a sua vida porque a gente acha que entregar coisas é mais importante do que a própria vida. Ei, meu querido! Mais importante do que qualquer coisa que você possa oferecer na casa de Deus é a sua própria vida. Esse é o maior tesouro. Não nos importamos tanto com coisas, nos importamos
ficamos com vida, com a vida que é expressa, com a vida que transborda, porque a vida que transborda é a vida que transforma, é a vida que consegue impactar outras vidas. Mais importante é o vaso ser quebrado, mais importante é a entrega de uma vida para o Senhor. Funções indispensáveis na casa de Deus. Só que deixa eu lhe dizer um alerta e eu já estou encerrando. Cuidado. Cuidado. Porque onde tem ministério completo, serviço, testemunho e adoração, o diabo sempre vai implantar um Judas dentro do ambiente. E o que é um Judas? É uma pessoa? Não. O Judas é uma semente maligna como o joio que foi plantado. A Bíblia diz que o semeador, ele sai a semear. Essa é a primeira parábola. Ele fala de uma semeadura. O semeador é o próprio Senhor que semeia a própria vida. Ele é o semeador. E ele também é a semente que foi semeada. Só que na parábola seguinte fala que os homens dormiram. E veio o inimigo e plantou o joio. Não durma. Fique atento. Nós ficamos preocupados muito com pessoas. Não se preocupe com pessoas. Se preocupe com o Espírito que se move entre as pessoas. Porque enquanto tinha Marta, Lázaro e Maria, tinha também uma semente maligna para tentar interromper o que o Senhor estava por fazer. Judas, ele se vendeu por amor ao dinheiro. E pelo amor ao dinheiro, que tipifica o amor às coisas desse mundo, ao poder deste mundo, ao governo deste mundo, ele foi presa fácil para Satanás. E o inimigo entrou nele. Então não se engane. Na casa de Deus tem Marta. Na casa de Deus tem Maria. Na casa de Deus tem Lázaro. Mas se os homens dormirem, Satanás pode semear uma semente maligna. E eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de um espírito maligno se movendo no meio da igreja. E quando esse espírito maligno se move no meio da igreja, ele consegue destruir tudo aquilo que foi construído por anos. E como eu percebo isso? No reflexo da vida das pessoas. Casamentos destruídos, famílias destruídas, pessoas que vivem uma vida de aparência exterior, ministério sem nenhum compromisso, sem nenhuma santidade, sem nenhuma busca de realidade, sem nenhuma submissão e temor ao Senhor. Meu irmão, o joio já foi semeado. E agora? É tempo da igreja estar vigilante. É tempo de despertarmos qual é o nosso papel enquanto filhos de Deus. Desperte. O Senhor quer trabalhar na sua vida para que possa trabalhar através da sua vida. Tem pessoas que precisam ouvir falar o que Deus fez em você. Tem pessoas que precisam ser servidos na casa de Deus. Deus só está esperando você se colocar na posição de servo e não de espectador. Tem pessoas que precisam sentir o bom perfume de Cristo que está sendo exalado. Deixa Deus quebrar esse vaso, meu irmão. Deixa o perfume ser exalado. A igreja precisa sentir o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume só será exalado através da sua vida. Quem é você na casa de Deus? O Senhor conta com Martas, Marias e Lázaros para levar adiante a vida da igreja. Mas quem é você nessa manhã? Fique de pé. Temos uma responsabilidade. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos ressuscitou com um propósito. E o propósito
é sermos Marias, Lázaros e Martas na casa dele. Cada um com uma finalidade. Ninguém melhor do que o outro. Até porque a vida que corre dentro de Marta, corre na vida de Maria. E a vida que corre na vida de Maria, corre na vida de Lázaro. Então, na casa de Deus, não tem estrela. Porque aquele que brilha é o Senhor dos Exércitos. Feche seus olhos e vá falando com o Senhor. Aleluia. Vá falando com Ele nessa manhã. Você é Marta? Então sirva. Você é Maria? Então adore. Você é Lázaro? Aprenda a testemunhar o Senhor. Mas não perca a oportunidade, meu irmão, de ser servo na casa de Deus. Porque servos servem, servos adoram e servos testemunham. Não deixe que ninguém atrapalhe o que Deus tem para fazer na sua vida. Não deixe que ninguém se coloque como empecilho para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não se importe com aqueles que não têm vida e que vão tentar tirar a sua vida e testemunho. Não esqueça que a sua vida está guardada em Deus e o seu testemunho está preservado nas mãos do Altíssimo. Ele só está esperando uma posição sua. O Senhor só está esperando uma decisão sua de se posicionar dentro daquilo que Ele tem para fazer. Mas fica tranquilo que Ele será a sua defesa. Ele será o seu guarda. Eles até tentaram matar Lázaro, mas ele não conseguiu, porque o dono da vida de Lázaro era o Senhor dos Exércitos. O dono da sua vida, o dono da sua casa e o dono de tudo aquilo que você tem é o Senhor dos Exércitos. Não se preocupe com palavras de maldição, porque você já foi abençoado na eternidade. Não se preocupe com o que vão fazer e falar a seu respeito. Se preocupe em ser conhecido no mundo espiritual como Maria, Marta e Lázaro, como aqueles que recebem, como aqueles que receberam o Senhor nas suas vidas, como aqueles que estão preocupados com a comunhão. Não se preocupe com mais nada. Deixa a religião lá no lugar dela, porque enquanto a religião estava tentando celebrar o culto de aparência exterior, Jesus estava na casa, na simplicidade da casa. Porque Ele não age como você pensa. Ele age totalmente contrário ao pensamento do homem. O homem está buscando ostentação, mas o Senhor está buscando a simplicidade do Espírito. E é nisso que nós temos que nos preocupar, com a simplicidade do Evangelho. Foi isso que Paulo disse: não se pega na simplicidade do Evangelho. Vá falando com Ele. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus te faça prosperar e te guarde. Não se preocupe, só se coloque na posição como Marta, Maria e Lázaro.